Olá, paz de Deus a todos. Eu sou o evangelista Gilson Gonçalves da Silva. Sou membro da Catedral da Assembleia de Deus, em Parque São Bento, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil. Igreja presidida pelo pastor Daniel Soares. É agora que você se inscreve no canal, deixa o seu like ou dislike, ativa o sininho para ficar por dentro de nossas publicações. Então vamos para o vídeo. Um rei que enriqueceu e empobreceu Israel. O sexto rei do Reino do Norte. O reinado de Onri revela um contexto de crise que ultrapassa questões políticas, tocando profundamente o estado espiritual do povo de Israel. A divisão dos reinos, ocorrida após a morte de Salomão, simbolizou uma fratura na unidade do povo e um afastamento progressivo dos caminhos de Deus. Sem a presença unificadora de um líder comprometido com a lei de Deus, Israel tornou-se vulnerável a influências espirituais externas e à idolatria, que afastaram o povo de sua identidade e missão. Onri ascendeu ao poder após um período marcado por conflitos e traições internas. O caos espiritual do reino foi em grande parte uma consequência da falta de um líder que priorizasse a devoção a Deus e promovesse a obediência aos seus mandamentos. Quando a aliança com Deus não era reforçada pela liderança, o povo facilmente sucumbia a influências culturais e espirituais de nações vizinhas, muitas das quais estavam fortemente ligadas a práticas pagãs. A ascensão de Onri, portanto, trouxe consigo a necessidade urgente de restauração, mas seu foco, como a história nos mostra, estava mais voltado para a estabilidade política do que para a renovação espiritual do povo. A ascensão de Onri destaca como a fragilidade espiritual do povo de Israel era o resultado direto da falta de uma liderança alinhada com a vontade de Deus. Esse período de transição para Onri oferecia uma oportunidade para trazer o povo de volta à comunhão com Deus, mas sua escolha de priorizar a ordem política e militar em detrimento da fé deixou o reino vulnerável a uma decadência espiritual ainda maior. O exemplo de Onri nos lembra que a liderança verdadeira em Israel sempre foi e é marcada pela fidelidade a Deus. A Bíblia nos ensina, em passagens como o Salmo capítulo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que nenhuma prosperidade material ou política pode se sustentar sem a bênção e direção de Deus. Onri pode ter trazido estabilidade política, mas a história revela que ele falhou em buscar a orientação divina para guiar o povo de Israel. A ascensão de Onri, portanto, serve como um lembrete poderoso. Líderes e nações que buscam seu próprio caminho, longe da orientação de Deus, tornam-se suscetíveis às consequências de suas escolhas. Mesmo que haja progresso material e político, a ausência da fidelidade espiritual inevitavelmente leva ao declínio. A continuidade do reinado de Onri marca um momento decisivo em que a idolatria, introduzida por Jeroboão, foi firmemente enraizada na cultura e no culto de Israel. Quando Jeroboão subiu ao trono, temendo que o povo retornasse a Judá para adorar a Deus no templo de Jerusalém, ele decidiu estabelecer um sistema de adoração alternativo, colocando bezerros de ouro em Betel e Dan. Esse ato foi uma tentativa de assegurar a lealdade política de Israel, mas acabou comprometendo a integridade espiritual do povo, desviando o coração dos israelitas de seu verdadeiro Deus. Em vez de guiar o povo a uma comunhão autêntica, Jeroboão introduziu práticas que levariam gerações a se afastarem do Senhor. Onri herdou esse sistema idólatra, e ao invés de buscar a renovação espiritual, escolheu continuar os pecados de Jeroboão. Ao fazer isso, ele selou o destino de Israel em uma trajetória de idolatria. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, uma declaração bíblica que representa não apenas suas ações, mas também as intenções do seu coração. Sua escolha de perpetuar o culto aos bezerros de ouro em vez de adorar ao Deus verdadeiro mostra que seu reinado foi movido mais pelo desejo de manter o controle político do que pela busca da retidão espiritual. A idolatria representava uma afronta direta ao primeiro e segundo mandamentos, que ordenavam a adoração exclusiva a Deus e a rejeição de ídolos. Êxodo capítulo 20, versos do 3 ao 5. Com Onri, o povo de Israel continuou a quebrar esses mandamentos, o que trouxe consequências espirituais graves. A decisão de Onri não apenas solidificou o sistema idólatra, mas também abriu portas para que cultos estrangeiros fossem aceitos e absorvidos, promovendo uma cultura de sincretismo religioso que comprometia os valores e a fé do povo escolhido. Ao seguir os passos de Jeroboão,
Onri não percebeu que o verdadeiro fundamento de Israel era a fidelidade ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A história de Onri nos lembra de que um sistema de adoração que não é centralizado em Deus leva ao engano e à ruína. Assim como Onri conduziu o povo ao erro, o mesmo acontece em nossos dias quando buscamos substitutos para Deus. A liderança que ignora os mandamentos do Senhor está fadada a deixar um legado de destruição e a distanciar o povo da verdade divina. Portanto, ao olhar para o reinado de Onri, somos lembrados do perigo das tradições espirituais que se afastam dos caminhos de Deus. A continuidade do pecado de Jeroboão, promovida por Onri, reforça a necessidade de líderes que busquem a retidão e estejam dispostos a quebrar ciclos de idolatria, apontando o povo de volta para Deus e para a adoração verdadeira. A decisão de Onri de construir e estabelecer Samaria como a nova capital de Israel foi um marco importante de seu reinado, mas também um ponto de virada espiritual que traria consequências profundas. A localização estratégica de Samaria oferecia uma posição vantajosa, tanto defensiva quanto comercial. A cidade, situada em uma colina elevada, era uma fortaleza natural e um símbolo do poder político de Onri. Com a fundação de Samaria, ele buscava fortalecer a coesão do reino e consolidar sua dinastia. No entanto, o que poderia ter sido um lugar de influência espiritual positiva, acabou se tornando um centro de rebelião contra Deus. Ao estabelecer Samaria, Onri também abriu as portas para a influência cultural e religiosa de nações vizinhas. Israel, em constante contato com povos idólatras, começou a absorver práticas e crenças estranhas à aliança com Deus. Samaria se tornou um ponto de encontro entre Israel e os povos vizinhos, especialmente os fenícios, com quem Onri e seus sucessores buscaram alianças. Essa proximidade facilitou a entrada de deuses estrangeiros e, com o tempo, permitiu que cultos pagãos se instalassem e prosperassem na cidade. A escolha de Samaria como capital, embora política e economicamente vantajosa, acabou comprometendo a pureza espiritual de Israel, à medida que se distanciava dos valores e das práticas que Deus ordenara. A Bíblia mostra que Samaria se tornou não apenas uma capital política, mas também um símbolo de idolatria e resistência aos mandamentos divinos. Em Amós capítulo 6, verso 1, o profeta condena a segurança dos que habitam em Samaria, refletindo como o povo se acomodara em suas alianças culturais e negligenciava a aliança espiritual com Deus. As influências externas em Samaria não apenas introduziram novas formas de idolatria, mas também minaram a fidelidade do povo, que gradualmente deixou de buscar a vontade de Deus e adotou costumes contrários à sua lei. Onri, ao permitir essas influências, não percebeu que sua busca por estabilidade política, ao custo da santidade, traria instabilidade espiritual para o povo de Israel. A cidade de Samaria tornou-se, ao longo das gerações, um centro de resistência aos profetas e uma sede de práticas que profanavam o nome de Deus. Os líderes e habitantes de Samaria viam a prosperidade e o poder político como sinais de sucesso. Mas o afastamento de Deus gerou consequências duradouras, tanto para a cidade quanto para o reino. A construção de Samaria nos alerta sobre o perigo de compromissos e alianças que colocam a segurança material acima da fidelidade espiritual. Assim como Onri priorizou os ganhos políticos e militares, muitas vezes somos tentados a buscar estabilidade e influência à custa de nossos princípios espirituais. A história de Samaria é um testemunho de que, embora as alianças e a prosperidade sejam temporárias, a fidelidade a Deus é o verdadeiro alicerce de uma nação. A aliança entre Israel e Sidom, simbolizada pelo casamento de Acabe, filho de Onri, e Jezabel, teve um impacto profundo e duradouro na espiritualidade de Israel. Este matrimônio não foi apenas um acordo político, mas também uma porta aberta para a introdução de cultos pagãos que ameaçaram a adoração ao Deus de Israel. Jezabel, sendo uma princesa fenícia, trouxe consigo a cultura e as práticas religiosas de seu povo, incluindo a veneração a Baal, um dos deuses mais proeminentes da região. A decisão de Onri em formar essa aliança reflete uma estratégia que buscava fortalecer Israel, em um contexto de ameaças externas, mas também revela uma falta de discernimento espiritual. A Bíblia é clara ao alertar sobre as consequências de se aliar com nações que não gostam de Deus. Deuteronômio 7, 3, 4. Onri, ao permitir que essa influência entrasse em seu reino, não estava apenas comprometendo a fidelidade a Deus, mas também colocando o futuro espiritual de Israel em risco.
Jezabel, com sua forte influência, tornou-se um acontecimento para a idolatria em Israel. O culto a Baal e a Será se acomodará rapidamente sob seu comando, levando muitos israelitas a abandonarem o espírito ao Senhor. A introdução de templos dedicados a Baal e a promoção de sacerdotes pagos exemplificaram como o entusiasmo verdadeiro foi renovado por práticas que ofendiam a santidade de Deus. Em 1 Reis 16:31 é declarado que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os passos de seu pai e acentuando a decadência espiritual do reino. Além disso, a influência de Jezabel e a promoção do culto a Baal não foram apenas práticas isoladas. Elas desencadearam uma perseguição feroz contra os profetas do Senhor, como o profeta Elias, que se opôs abertamente a essa nova ordem religiosa. O evento do confronto no Monte Carmelo, Reis 8, é emblemático da tensão crescente entre o verdadeiro espírito e as práticas idólatras que dominavam a sociedade israelense sob a influência de Acabe e Jezabel. O exemplo de Onri e posteriormente de Acabe e Jezabel ilustra como alianças políticas podem ter repercussões espirituais significativas. Os líderes têm o poder de moldar a espiritualidade de seus povos, e quando essa liderança se distancia dos princípios divinos, as consequências podem ser devastadoras. A história de Israel nos ensina que a verdadeira prosperidade e segurança não vem de alianças humanas, mas da fidelidade a Deus e de um compromisso genuíno com sua palavra. Assim, ao refletir sobre a aliança entre Acabe e Jezabel, somos desafiados a considerar as alianças que fazem em nossas vidas. Devemos sempre buscar a orientação divina e discernir as influências que nos permitem em nosso coração e em nossa comunidade. A história de Onri e seus sucessores é um alerta sobre o impacto que as decisões de liderança podem ter nas gerações, especialmente quando se trata de questões de fé e estímulo. O reinado de Onri, embora marcado por uma aparente estabilidade política, lançou as bases para uma grave interrupção espiritual que se tornaria cada vez mais evidente sob seus sucessores, Acabe e Jezabel. A escolha de Onri em continuar e fortalecer as práticas idólatras herdadas de Jeroboão teve consequências profundas que afetariam não apenas seu governo, mas toda a nação de Israel. A Bíblia nos ensina que os atos de um líder têm um impacto direto sobre o povo que ele governa. E Onri não foi exceção a essa regra. A idolatria que se tornou enraizada durante o reinado de Onri preparou o terreno para uma intensificação da rebelião contra Deus, especialmente com a ascensão de Acabe. A combinação do pecado de Onri e das práticas introduzidas por Jezabel resultou em um ambiente em que o estímulo ao Senhor não foi apenas desestabilizado, mas muitas vezes banido. Profetas como Elias e Eliseu foram levantados por Deus para confrontar essa dinastia e denunciar a corrupção espiritual que permeava o reino. Elias, em particular, se destacou como uma porta-voz de Deus, desafiando abertamente a autoridade de Acabe e denunciando a idolatria de Baal que Jezabel impôs ao povo. As ações de Onri, portanto, não se limitam apenas ao seu tempo. Elas repercutiram nas gerações seguintes, conduzindo um ciclo de desobediência que culminou em graves julgamentos profetizados por Deus. Através de Elias, Deus não apenas chamou o povo ao arrependimento, mas também fez uma declaração clara de que a infidelidade teria consequências graves. Em 1 Reis capítulo 17, verso 1, vemos Elias proclamando uma seca sobre a terra como um sinal de julgamento contra a idolatria, uma consequência direta da rebelião espiritual que começou com Onri. A Bíblia destaca que Deus observa atentamente as ações dos líderes. Mesmo em meio ao julgamento, ele continua a oferecer oportunidades de reserva e restauração. Contudo, quando a rebelião é persistente e a desobediência se torna norma, Deus também faz justiça. O pecado de Onri serviu como um aviso sobre a responsabilidade que os líderes têm diante de Deus e de seu povo. Ao escolherem seguir suas próprias vontades em vez de buscar a orientação divina, os líderes não apenas prejudicam a si mesmos, mas também levam suas nações a um caminho de destruição. O legado de Onri, portanto, é um lembrete potente de que uma liderança espiritual deve ser exercida com temor e reverência a Deus. A história nos ensina que a verdadeira grandeza de um líder não está apenas em conquistas políticas, mas na fidelidade a Deus e na promoção de um ambiente onde a atração e a obediência a Ele sejam priorizadas.
O impacto das escolhas de Henry é um chamado à reflexão sobre como cada ação, cada decisão pode reverberar ao longo do tempo, moldando não apenas o presente, mas o futuro de uma nação inteira. A história de Henry é, sem dúvida, um alerta potente sobre as consequências da busca pelo poder e pela estabilidade política sem a dívida reverência a Deus. Em meio ao tumulto da divisão do reino e às constantes ameaças externas, Henry conseguiu, em muitos aspectos, garantir a segurança e as ameaças materiais de Israel. Contudo, essas ameaças não vieram sem um alto custo espiritual. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pela riqueza ou pelo poder, mas pela fidelidade a Deus e pelo cumprimento de sua vontade. Henry é lembrado por suas conquistas políticas e pela fundação de Samaria, mas sua liderança também é marcada por sua recusa em seguir os caminhos do Senhor. Ele permitiu que a idolatria se enraizasse no coração do povo, dando continuidade às práticas malignas de seus antecessores. Em 1 Reis capítulo 16, versos do 30 ao 33, uma narrativa descreve Acabe seu filho como alguém que fez mais mal do que todos os que foram antes dele. Isso demonstra que, apesar de suas realizações, seu legado foi profundamente afetado por sua falta de compromisso com Deus. As lições espirituais extraídas do reinado de Henry são inúmeras. Primeiro, nos lembra da importância de líderes que têm um coração voltado para Deus. Tal liderança não apenas orienta o povo em tempos de crise, mas também estabelece um padrão de espírito e fidelidade que pode influenciar gerações. Quando os líderes se desviam da busca pela vontade divina, o resultado é um ambiente em que a moralidade e a espiritualidade se deterioram. Além disso, a história de Henry nos desafia a considerar nossas próprias prioridades e escolhas. Muitas vezes, a busca pelo sucesso e pela segurança pode nos levar a compromissos que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que, ao longo do tempo, podem ter repercussões devastadoras. É essencial que, como indivíduos e como comunidade, busquemos a orientação de Deus em nossas decisões, reconhecendo que Ele é a verdadeira fonte de sabedoria e direção. Finalmente, a narrativa de Henry sublinha a necessidade de recuperação e retorno a Deus. Mesmo em meio a uma liderança que se desvia, sempre existe uma oportunidade de transformação e renovação. Deus continua a chamar seu povo ao arrependimento e à restauração, não importando quão longe eles tenham ido. As histórias dos profetas, como Elias, que confrontaram a idolatria, nos mostram que Deus sempre levanta vozes que clamam por justiça e verdade, chamando o povo de volta ao caminho da retidão. Assim, as lições do reinado de Henry são relevantes para nós hoje. Eles nos instigam a avaliar nossa própria vida e liderança, nos encorajando a buscar a fidelidade a Deus em todas as áreas. Somente quando nossos corações estão alinhados com a vontade de Deus, podemos realmente prosperar, não apenas materialmente, mas espiritualmente, sustentando assim a vida e a fé do povo em tempos de crise. O legado espiritual de Henry. O reinado de Henry é frequentemente lembrado como uma era de crescente idolatria e desvio espiritual. Um período que preparou o caminho para as crises profundas enfrentadas pelo povo de Israel. Embora Henry tenha conseguido estabelecer uma certa estabilidade política e prosperidade material, seu legado é marcado pela falência espiritual que resultou da sua escolha de evitar-se dos caminhos do Senhor. A idolatria que floresceu sob sua liderança teve consequências que se estenderam por gerações, refletindo a dura realidade de que as decisões de um líder têm o poder de moldar o futuro de um povo. A história de Henry nos serve como um lembrete poderoso dos efeitos devastadores da idolatria e da desobediência a Deus. À medida que refletimos sobre suas ações, somos desafiados a considerar as consequências de permitir que influências externas e compromissos indevidos entrem em nossas vidas. Se torna ainda mais premente. Portanto, ao chegarmos ao final deste vídeo, convidamos você a refletir sobre a mensagem profunda que as escolhas de Henry nos transmitem. O que podemos aprender com sua história sobre a importância de permanecer fiel aos mandamentos de Deus? Como podemos garantir que nossas próprias decisões não se afastem do caminho da verdade e do espírito genuíno? Que esperamos, assim como os profetas que se levantam em tempos de crise, ter coragem de confrontar as influências que nos desviam do verdadeiro espírito e buscar constantemente a direção divina. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre as histórias que moldaram a nossa fé,
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e reflexão, e que possamos todos caminhar juntos em direção a um relacionamento mais profundo com Deus. Muito obrigado por assistir e até a próxima.